14 para os seus discípulos, que a paz que ele dá o mundo não dá. As pessoas buscam a paz do mundo, forró, cachaça, tudo isso aí, as pessoas dizem que é paz, mas é uma paz passageira e mentirosa, porque essa paz vem do maligno, não de Deus. Se você quer uma paz verdadeira, vai para Cristo, busque meditar na palavra dele de dia e de noite e alimentar dela, para que você tenha a paz espiritual, uma paz verdadeira. E essa é a paz que eu saldo a todos os ouvintes amados que estão aqui nesse lugar. Estamos aqui para pregar a mensagem do Evangelho, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo cita lá em Romanos capítulo 1 que o Evangelho de Cristo é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Se tu crê, você vai ter a salvação. Se não crê, vai ser condenado, porque Jesus ele fala que aquele que crê no Evangelho será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então há tempo, meus amados, para você conhecer a verdadeira doutrina, o qual só Jesus consegue nos mostrar, só Ele pode te levar para a verdadeira doutrina, porque a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos discípulos, é a própria doutrina de Cristo. Então, se você quer ser servo do Senhor, examine a tua vida de acordo com a Escritura. Pare de viver o engano, buscando uma paz, o qual o diabo te dá, e essa paz te leva para o fogo do inferno. Então, se arrependa. Sem arrependimento, não tem como chegar ao pé do Senhor. Hoje, as pessoas têm o privilégio de ter na sua casa uma Bíblia, o qual ela é o poder para a salvação de você, se você crê nela. Porque Jesus fala no livro de João 7, João capítulo 7, quero deixar uma mensagem para os ouvintes. João 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do teu ventre. Então Jesus era bem claro: quem tem sede, vem e beba, direto da fonte, que é a palavra. O livro de João 14, 15, 16, Jesus ele vai deixar bem claro: e só o Consolador que viria do nome dele testificaria dele e ensinaria o homem a andar no caminho reto e justo. E não há necessidade que ninguém vos ensine. Só o Espírito Santo tem esse poder de te ensinar, meu amado. Se você realmente quer ser liberto, vai para a palavra, porque Jesus fala aqui no livro de João capítulo 8: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que Jesus cita? Ele fala no livro de João 17 que a palavra de Deus é a verdade. E se nós quisermos ser santificados, tem que permanecer na palavra, deixar a palavra te santificar, porque a palavra vai te mostrar o que é certo e o que é errado. E aquele que conhece a palavra e vive na prática do erro, está amontoando para si a tua própria condenação. Então creia no Senhor Jesus verdadeiramente, de acordo com a palavra. Quero citar para os amados ouvintes livro de João capítulo 7, versículo 10 e diante. Amém? Mas quando seus irmãos já tinham subido a festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grandes murmurações entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém fala dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não tendo aprendido? Jesus respondendo e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecereis se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo.
Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurar matar? Glória a Deus. Essa mensagem é uma mensagem tão edificante, tão maravilhosa para aqueles que abrem o coração para receber o Espírito Santo. Que é uma mensagem que vai falar de questão da doutrina. Se você frequenta algum tipo de doutrina, e essa doutrina não anda de acordo com as palavras de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, saia dela, povo meu. Saia dela. Porque Jesus testifica do Pai, e nós temos que testificar de Jesus. Como que vamos testificar de Jesus se nós não observamos o que está escrito? Aquele povo de Moisés, na época de Moisés, via os grandes sinais e prodígios que Deus fazia. Moisés falava com aquele povo, mas mesmo assim aquele povo endureceu o coração. Era um povo incrédulo, não acreditava no que Moisés falava e no dos prodígios de Deus. Mas hoje a gente vê uma geração que é muito pior do que aquela. Porque hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos homens ungidos do Espírito Santo que te leva para a Bíblia. Apesar que não precisaria desses homens, mas somente do Consolador, Espírito Santo, as pessoas ainda não querem. E quando a pessoa, ela ouve a palavra de Deus, ela se irrita. E aqui é bem claro. Os doutores da lei procuravam Jesus para matá-lo. Será por que eles procuravam Jesus para matá-lo? Jesus testificava da verdade e morreu por causa da verdade. Ele mesmo é a verdade. E os judeus não aceitavam. Por quê? Será por quê? Se você examinar a Escritura, pedir o discernimento do Espírito Santo, você vai compreender, meus amados. Porque esse mundo, ele só te oferece perdição, mas o Senhor te oferece vida eterna. E se você está em Cristo Jesus, você vai ter o discernimento do que é certo e o que é errado. Por isso você tem que buscar conhecer o Jesus da Escritura, o qual ele salva, liberta, cura. Jesus ele é completo. Então busque conhecer a verdadeira doutrina, busque entrar no repouso, hoje mesmo, porque o repouso é Cristo. E se você está nesse repouso, meu amado, você está na glória do Senhor. O que temos que fazer é perseverar. Jesus sofreu por causa de nós, por causa do nosso pecado, pagou um preço caríssimo, o qual o homem nenhum conseguiu pagar e nem vai pagar, porque ele já pagou, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e obedecê-lo. Mas o homem endureceu seu coração, não quer dar ouvido à voz do Senhor. A voz do Senhor não é a voz do pregador, não é a voz do líder religioso, não é do político, não é de um sábio, é do Espírito Santo. A voz do Senhor é o Espírito Santo, a palavra dele. No livro de Romanos, capítulo 12, o amado irmão Paulo deixa uma mensagem para aqueles que diz que é de Deus. Se você diz que é de Deus e frequenta um templo feito por mão de homens 3 vezes na semana e acha que está fazendo correto, vamos observar o que é um culto a Deus, se é frequentar doutrinas de homens e templo feito por mão de homens. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a vontade agradável, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra do Senhor nos mostra que a vontade de Deus é essa. 1 Timóteo capítulo 2, que quer que todo homem se arrependa e chegue ao conhecimento da verdade, para ser salvo. A vontade de Deus é essa. No livro de Colossenses você vai ter uma resposta também do apóstolo Paulo.
Que a vontade de Deus é essa, a nossa santificação a cada dia. E aonde está essa santificação? Na palavra. Que a palavra vai te mostrar, se você adulterar, ela vai te mostrar que os adultos não herdarão o reino do céu. Se você mentir, ela fala que você não vai subir para o céu. Por quê, pregador, que você fala isso? Porque eu tenho a prova da verdade, e a verdade é a palavra. Então, se a pessoa está em Cristo Jesus, tem que ser uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás. Por isso que aí vem o nascimento. O nascimento tem que ser espiritual, porque o carnal, cada um já nasce nele. A palavra de Deus diz que todos aqueles que nascem já nascem no pecado. Aí onde é que é necessário nascer de novo, no batismo, para que assim possa ter o Espírito Santo de Deus. Então, Jesus ele fala para Nicodemos, necessário é nascer de novo. E Nicodemos não entendeu. Por quê? Porque Nicodemos conhecia muito bem a lei, o que era certo e o que era errado, mas não conhecia o verdadeiro Deus, o espiritual. Porque o homem pode conhecer a Escritura, mas se não conhecer o espiritual vindo de Deus através do Espírito Santo, é perda de tempo. Por isso é necessário você alimentar desse pão, para que você tenha força para vencer as batalhas do dia a dia. E clamar ao Espírito Santo em oração e ser obediente a ela, para que assim você possa ter uma vida espiritual com Deus. Paulo ele vai falar no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas de Deus, e é verdade, não compreende. O homem natural hoje está compreendendo as coisas do mundo, como por exemplo, buscando a tua paz no forró, nas coisas do mundo, na cachaça, na mentira, na falsidade, na traição, porque não conhece. Agora o homem espiritual sabe que tudo isso é condenação, se não se arrepender. Jesus ele é tão maravilhoso que ainda nos dá uma chance, amado, a cada um dos ouvintes que está na prática do erro, de se arrepender, e ele vir habitar no coração de cada um de vocês. Então, quando a gente fala para alguém que essa lista de pecado condena a pessoa, ela fica brava. A garantia do verdadeiro discípulo de Cristo é esta, que está aqui escrito nas santas palavras. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Quem vencer todas as coisas, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu povo. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então, essa mensagem, repetir novamente, para que as pessoas entendam. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Que coisa que Jesus quer dizer aqui nessa revelação para João. As perturbações, os pecados, as calúnias, tudo quanto é tipo de perturbação que vem contra a tua vida, se você suportar, você vai ser filho de Deus. Agora aqui está a lista, meus amados. Está a lista daqueles que acham que tem Deus praticando essa lista. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Muita gente diz que morreu, acabou. Isso aí você vai ouvir sempre da boca de pessoas que não conhecem a palavra e que não sabem o que o Espírito Santo diz a ela. Hebreus 9:27 está escrito: está ordenado a morrer uma só vez, depois é o juízo de Deus. Então, enquanto você tem vida, respirando, se arrependa e vai para os caminhos do Senhor, para que se você morrer em Cristo Jesus, você não venha a ser condenado automaticamente ao inferno. Se a pessoa em vida se arrepender, será salva, será salva. Agora, se ela morrer no erro, não tem mais jeito, meu amado.
Não tem mais jeito, porque a palavra de Deus ela não se contradiz. O homem é que é mentiroso, falho, que usa a tua própria sabedoria para querer distorcer a palavra. Mas eu queria dizer para os amados, que se acham inteligentes, que nada pode contra o Senhor Deus, nem o próprio Satanás. O Satanás usa a mente do homem perverso para tentar distorcer a palavra, mas distorce daqueles que já têm o coração endurecido da verdade. Mas para aqueles que são sinceros, jamais o Senhor vai deixar o espírito do engano habitar neles. Então creio no Senhor Jesus verdadeiramente, e a verdade é a palavra. Por isso saímos para pregar o Evangelho, o qual Jesus orienta para os discípulos lá em Mateus 10, de graça receber, de graça dai. Eu recebi a salvação de graça porque Jesus pagou por mim, não foi homem. Então de graça, o que é que eu tenho que fazer? Perseverar. Mateus 24 ele fala, se perseverar até o fim será salvo. Mas no versículo 2 de Mateus 24 ele vai dizer, por se multiplicar o pecado no mundo, o amor de muitos esfriaria. Verdade, isso está acontecendo Senhor, no dia de hoje. Pessoas falam que é evangélico, que é católico, que é budista, que é espírita, mas não falam que é de Jesus Cristo. Eu quero dizer para os amados ouvintes que eu sou de Jesus Cristo, mas eu já fui do Satanás. Quando eu ouvi essas músicas malignas, vivia fazendo todo esse tipo de coisa errada, que era abominação a Deus, até a luz manifestar na minha vida. Livro de João capítulo 2, Jesus ele é bem claro, que ele é a luz do mundo, aquele que está nele as trevas não resplandecem. Por isso eu não tenho prazer nessas iniquidades do mundo, porque eu estou na luz e sei que se eu continuar fazendo coisas erradas, e se eu fazer algo errado, o Senhor vai me condenar. Então, meus amados, a pessoa conhecer a Bíblia, ela não é salva. Será se perseverar até o fim. Então Jesus ele é bem claro. Aquele que perseverar até o fim será salvo e terá a coroa da vida eterna. Paulo ele vai falar em Filipenses capítulo 3, que ele prossiga para o alvo. Ele prossiga para o alvo. Nós também temos que fazer isso. Conhecer a verdade, é liberta, agora permanece nela. E Jesus ele fala em Mateus 10, e lá, meu amado, lá em Mateus 10 tem uma lista boa para aqueles que aceitam Cristo verdadeiramente de acordo com a palavra. Vai ser caluniado, maltratado, xingado, né, desprezado, e se possível vai ser até morto por causa do Evangelho. Mas ele fala que tudo isso acontecerá por causa dele, não por causa do homem. Porque muitas pessoas acham que está sendo perseguido, caluniado, maltratado porque é sábio, porque é inteligente, porque é isso e aquilo. Não, é por causa do Evangelho, se ele tiver realmente o Evangelho. Mas muitas pessoas caloteiras, mentirosas e falsas é perseguido também, por causa das suas próprias condutas malignas. Mas aquele que está no Evangelho, ele sabe que ele está sendo perseguido por causa da palavra. Então, aqueles que praticam o erro, saia do caminho do erro, se quiser ir para a vida eterna. Jesus Cristo é bem claro que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se destruir o templo do Espírito Santo, ele vai destruir. 1 Coríntios capítulo 3, confira na Escritura. O nosso corpo é o templo de Deus. Se você destruir ele, você vai ser destruído também. Então, não tem essa desculpinha. Como que você destrói o corpo, o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo? Como que você destrói? Quero citar algumas mensagens que estão aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, para você ver que a palavra de Deus ela está escrita para aviso nosso. O apóstolo Paulo ele é bem claro, meus amados. Ele é bem claro a questão disso. Ele fala em 1 Coríntios, capítulo 10, que tudo que está escrito neste livro é para aviso nosso. Por isso pregamos o Evangelho e pedimos às pessoas para se arrepender enquanto é tempo. Quero ler essa mensagem para os amados, 1 Coríntios 6, 12 em diante. E você que tem interesse em conhecer a verdade, presta atenção. Se a palavra de Deus ela se contradiz e se ela está aqui para agradar o ego de cada um de vós. Porque eu, para ir para o caminho do Senhor, tive que obedecer essa mensagem, o qual vou chegar nela aqui para vós. Amém? 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Todas as coisas é lícita a ele. Lógico. Você tem um livre-arbítrio, amado, fazer o que quiser da tua vida. Só que eu te falo uma coisa. Se você
viver a tua vida com as coisas deste mundo, quando chegar no último dia você vai ficar aqui na saudade. Por isso que Jesus fala, renunciar a tudo, se quiser entrar no reino do céu. Quer seguir a Ele? Renuncie tudo. Os manjares são para os ventres e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não por certo. Paulo ainda é bem claro, não por certo. Aqui é umas perguntas e respostas para aqueles que querem ser libertos. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão que os dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Fez eu sair de casa, ficar nessa mensagem. Eu namorava há 4 anos com minha esposa, mas eu não conhecia a verdade. Quando a verdade chegou até mim, foi necessário eu sair de casa, porque ela não quis casar. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Foge da prostituição. Aqui está falando para fugir, não ficar. Tá? Eu fugi. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou num jugo desigual, colhendo tudo que eu plantei. E o livro de Gálatas 6,7 é bem claro, que tudo que o homem plantar, ele vai colher, bom ou mal. Espero você que acha que é o dono da tua vida, que é o dono de tudo, se arrependa, meu amado, enquanto é tempo. Porque quando o Senhor quer transformar a pessoa, Ele transforma. Mas a pessoa também tem que querer se arrepender. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no nosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Se você prestou atenção, aqui está dizendo que fostes comprados por bom preço. Jesus pagou o preço pela vida de cada um dos ouvintes que está ouvindo. E quando essa mensagem tocou em meu coração, veio o arrependimento das minhas práticas. E hoje estou aqui para morrer por causa do Evangelho. Porque eu sei que nessa palavra está escrito que os filhos de Satanás vai querer vir injuriar e atrapalhar a pregação. Mas eu queria dizer para você que é maior aquele que está conosco do que está no mundo. Então, se você quer realmente ser um discípulo de Cristo, abandona as suas práticas e vai para a palavra de Deus. Se você for para a palavra, você vai ser liberto, porque ela nos dá essa garantia. Então, busque a face do Senhor Jesus, meus amados, enquanto é tempo. Entra no repouso, e o repouso é Jesus Cristo. Se você for o livro de Hebreus, capítulo 3, você vai ter a resposta. Basta você dar ouvido à palavra do Senhor. Busque enquanto há tempo, porque o Senhor está a qualquer hora vir buscar a tua igreja. O que é que você tem preparado para Ele, meus amados? Quero deixar uma mensagem final para os amados ouvintes, para ter a garantia e confiança da palavra de Deus. Livro de Efésios 5, livro de Efésios 6:10. Os demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada o abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Então Paulo era bem claro. Levaram Paulo para a cadeia, espancaram Paulo, ele pregou o Evangelho lá. Perseguiram Paulo por causa de quê? Por causa do Evangelho. Então, não acha, meu amado, que você vai aceitar Jesus Cristo de acordo com a verdade e vai ter uma vidinha boa aqui nessa terra, não. Se você tem isso na sua mente, você pode ter certeza que você nunca conheceu Jesus. Nunca conheceu. Então, se arrependa enquanto é tempo. Porque o Senhor Jesus está a qualquer hora vindo buscar a tua igreja. E a igreja é pessoas. O livro de Hebreus capítulo 3 que vai falar que a casa de Deus somos nós, não é templo de tijolo. Jesus não vai vir buscar templo de tijolo, vai vir buscar pessoas que se arrependem e vai para a doutrina verdadeira dele, porque só tem uma doutrina verdadeira, o resto é procedência do diabo. Amém? Louvado seja Deus. Barão barulhoso! Você viu, irmão? Eu vou deixar eu que nem você pregando. Quebrei a cara de novo, mano.